Olá, alunos! Bom, então, dando aí prosseguimento aos nossos estudos sobre o iluminismo, eu trouxe uma aula bem breve para vocês sobre os principais iluministas desse importante movimento ali do século XVII e século XVIII. Uma breve visão geral que a gente já viu no vídeo anterior, foi um movimento intelectual entre os séculos XVII e XVIII, teve início na França, se espalhando rapidamente por toda a Europa e também tendo influência nos movimentos da América. E principalmente, sua principal característica fez oposição ao antigo regime. O antigo regime tinha como características absolutismo, aquele poder da política concentrado na mão do rei. Existia também uma política muito unida ao pensamento religioso, onde o rei tinha os seus poderes protegidos pelo poder da religião, e também tinha a prática econômica conhecida como mercantilismo, com aquele acúmulo de metais preciosos. Essas três características que pertencem ao antigo regime, o movimento do iluminismo vai combater. Ele vai falar, olha, o antigo regime não serve mais. Enquanto o antigo regime dura toda a Idade Moderna, o movimento do iluminismo vai acontecer lá no final da Idade Moderna, como uma crítica a tudo aquilo que estava no cenário dos Estados modernos da Europa e depois se espalhando por outras regiões, principalmente aqui na América. Seus principais valores: crítica ao dogma religioso, a esse pensamento religioso sobre a sociedade, sobre o homem, sobre o trabalho, né, a esse estado religioso onde a política estava unida à religião. O movimento do iluminismo vai falar assim: o Estado precisa ser laico, a política tem que estar separada da religião, para mesmo não criar conflitos, né, não criar dogmas. A nação ela precisa estar livre desse pensamento religioso para produzir a sua verdadeira riqueza, o seu verdadeiro progresso, o seu verdadeiro avanço. Eles não negam a religião, eles só acham que a religião tem que ter um espaço distante das decisões políticas. A política é uma coisa e a religião seria outra. Então, para o movimento do iluminismo, o Estado deveria ser laico, onde a política estaria separada da religião. E esse movimento vai apoiar, entre outras coisas, a liberdade do indivíduo de comercializar, de fazer negócios, a liberdade do indivíduo de se expressar, de ter opiniões, de praticar o pensamento, de praticar a criticidade. E também a liberdade religiosa, porque existia apenas uma única religião. Isso não fazia sentido para o movimento do iluminista. Afinal, a religião estaria separada da política. Então, o homem, por ser livre, ele poderia ter a sua liberdade religiosa também. E, principalmente, a liberdade econômica, esse liberalismo, essa liberdade de fazer negócios, de abrir um comércio, de permitir que o comércio e que a economia girasse por si mesma, sem a interferência de um Estado, por exemplo, um rei determinando os poderes. Não era o rei que determinava os poderes, era a própria economia que tinha ali os seus próprios meios, o seu próprio cenário e precisaria então de maiores liberdades para estar aí produzindo uma economia favorável ao Estado. E aí então a gente pode se voltar um pouco a esses iluministas, a esses pensadores desse importante movimento. Então a gente traz alguns deles aqui. Vamos trazer o primeiro, que foi John Locke, inglês, e é um dos filósofos mais conhecidos desse movimento do iluminismo, tá? Ele é tão conhecido e ele faz parte dos primeiros momentos do iluminismo, então ele recebeu o título aí de pai do liberalismo, pai do movimento iluminista. Ele também foi fundador da teoria do empirismo, onde ele vai falar assim: é preciso experimentar as coisas. Não basta você ter ideias, ter pensamentos muito dogmáticos. Nós precisamos passar pelas experiências, certo? E aí vai ter todo aquele valor da razão, da ciência, aquele valor do pensamento crítico, de você estar experimentando, certo? Então, por exemplo, produzir um remédio, isso é ciência. Produzir um remédio, isso é racionalidade, isso é o uso da razão. Alguém está pensando, alguém está fazendo experimentos, tudo bem? Não mais tem aquele dogma religioso. A doença é um pecado divino, certo? Para o movimento do iluminista, não, vamos pensar, vamos racionalizar, vamos procurar meios, experimentos de encontrar uma melhor saída. Então, essas características iluministas vai estar presente também com John Locke. E ele vai defender muito o individualismo, onde o homem
terá os seus próprios meios de transformar a sua vida. Ele vai ter algumas ideias polêmicas, por exemplo, ele vai falar que Deus não interferia no destino do homem, cabia ao homem produzir e transformar o seu próprio destino. Então, todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. E na ideia de John Locke, nem mesmo Deus. Então, ele vai trazer umas ideias bem polêmicas naquela época. E a religião da época mesmo, né, o cristianismo e outras religiões protestantes que já existiam na época, não vão olhar com muito agrado os pensamentos desse filósofo de John Locke. Mas, enfim, ele é um precursor desse movimento, desse pensamento sobre o indivíduo, sobre essa liberdade individual, sempre defendendo o uso da razão, da ciência também. Depois de John Locke, a gente pode ir para um outro iluminista muito famoso, que foi Voltaire. Ele escreveu mais de 70 obras e ele se volta muito a esse pensamento da liberdade do indivíduo. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. Então ele vai falar assim, é só através do pensamento que nós podemos encontrar as melhores saídas para a nossa vida e para a sociedade como um todo. Então ele vai defender mesmo essa liberdade do indivíduo de estar pensando, de estar raciocinando, de estar racionalizando, de estar usando a razão, o pensamento reflexivo para estar chegando às suas melhores ideias. E essa é a frase mais famosa dele. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então você não precisa concordar, mas você concorda que a liberdade precisa existir para que todo mundo possa se expressar. Quando não há entre os homens a liberdade de pensamento, não há liberdade. Então ele acha que uma das principais características da liberdade individual é você ter a liberdade de produzir pensamentos, de refletir, de criticar, de produzir a sua criticidade e sempre o uso da razão, da filosofia, né? A arte de pensar. Tanto que o nome dele nem é Voltaire, tá, gente? Esse nome é um pseudônimo que ele usava para ele não sofrer tantas perseguições. E só para vocês terem uma ideia, cortou um pouquinho aqui a gravação, esse nem era o nome dele, tá? Não sei se foi gravado isso. Esse era um pseudônimo que ele usava para não sofrer muitas perseguições. O nome dele era François-Marie Aroquet. Não sei se é assim que pronuncia o último nome, mas era uma forma dele estar se escondendo um pouco aí de todo esse pensamento que vai pregar de forma quase extrema essa liberdade do indivíduo de estar produzindo a sua própria razão interna e aí, enfim, sempre melhorando a sociedade através de seu pensamento. Podemos, então, agora ir para Montesquieu, que a sua principal característica vai ser assim, ele vai lançar a teoria da necessidade da separação dos poderes. O poder absoluto não pode mais existir. Como que a gente faz isso? Vamos dividir os poderes. O rei pode até continuar existindo, mas ele fica com um tipo de poder. É preciso dividir os poderes da política para a gente não ter aí um absolutismo, criando leis rígidas, criando opressão, limitação ao pensamento. Então ele vai falar assim, vamos dividir os poderes, legislativo, executivo e judiciário. E ele é tão famoso, né, gente? Essa teoria deu tão certo que é hoje parte da própria política brasileira. Nós temos o judiciário, da justiça, nós temos o legislativo das leis e temos o executivo, que para a nossa república é representado pelo presidente. Então nós temos aí essa divisão dos poderes. O que isso significa? Trazer uma harmonia para a política, não deixar apenas um grupo deter o único poder de toda uma nação. O movimento iluminista vai falar assim, o poder absoluto, esse absolutismo não faz bem, nem quando é o rei e nem quando é um outro tipo de governante, certo? Então ele vai falar assim, é preciso dividir para melhor organizar, para melhor administrar, e também aí a gente vai ter uma característica bem mais democrática, certo? Essa divisão dos poderes. Então o absolutismo não é bem visto pelo movimento do iluminismo. Ele vai falar que o absolutismo, na verdade enfraquece a sociedade.
Então, essa aí é a principal característica de Montesquieu, um importante filósofo também iluminista, que vai trazer como característica essa questão da divisão dos poderes, tá? Não se esqueçam disso. É uma teoria tão importante que deu certo e que faz parte, então, da política brasileira também. E a gente termina, então, com Adam Smith. Os outros filósofos estão voltados mais à liberdade de pensamento, à liberdade religiosa, a essas questões polêmicas de destino dos homens, né? E Adam Smith, então, se volta para a economia. Ele era um economista. É o pai da economia moderna. Ele vai trazer o sentido de liberdade econômica. Ele vai falar assim: não pode ter interferência na economia, porque a economia ela gira por ela mesma. É o que a gente conhece da lei da oferta e procura. Se todo mundo, por exemplo, procura um produto, aquele produto fica mais caro. Se ninguém mais procura o produto fica mais barato. É como se a própria economia tivesse leis internas e ela funcionasse muito bem sozinha, sem a interferência de um rei e de um governante, por exemplo. Tudo bem? Então ele vai falar assim que essa mão invisível do mercado, ela é benéfica e ela mesmo cria suas leis internas. O comércio, a feira, os bancos, questão do juro, questão dos preços, todas essas coisas vão estar interligadas e vão funcionar, vão caminhar sozinha, sem a interferência do governante. Novamente criticando o absolutismo, onde lá no antigo regime o rei estipulava o preço de tudo. Não, não pode mais. A economia precisa caminhar sozinha, a economia mesmo vai ter as suas próprias leis. E aí, uma de suas frases, né? Felicidade é aquilo que ganhamos pelo agir. Ele vai falar assim: a riqueza de uma nação vem através do trabalho, através do homem, do indivíduo, com a sua capacidade. Ele vai lá, vai trabalhar, vai entrar nessa liberdade econômica e vai produzir a sua própria riqueza. O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e o seu crescimento econômico e pessoal. Nessa frase aqui, a gente pode ver todas as características do movimento iluminista. Aqui a gente tem o individualismo, aqui a gente tem a questão da liberdade, a gente tem a questão da liberdade econômica, onde não vai ter mais um governante mandando em todos os setores da sociedade, né? Nós temos agora esse indivíduo buscando a sua própria riqueza, e se esse indivíduo busca a sua própria riqueza, a própria nação também estará ganhando com isso. Correto? Então, o economista ele era contrário à intervenção do Estado na economia e era a favor do livre mercado. Essa mão invisível, essas leis internas dentro da economia de uma nação, elas iam balancear a economia, sempre permitindo, então, um equilíbrio. A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. Então ele vai falar assim: todo mundo quer colher riqueza, mas é preciso então plantar, pensar, refletir, investir no comércio, ter essa liberdade econômica para você estar permitindo essas leis invisíveis do mercado estarem flutuando, estarem agindo, permitindo então esse movimento, essa liberdade econômica, garantindo então a riqueza de uma nação. Então a gente vê aí os principais iluministas, desse movimento, né, desse importante movimento. Acho que eu esqueci de mostrar alguma coisa de Rousseau, né? Rousseau ele vai defender a democracia direta, a participação. Voltaire, principalmente a questão da liberdade individual. John Locke, o pai do iluminismo. Então, a gente chega ao fim da nossa aula, levando em consideração as características do movimento iluminista e um pouco aí de cada pensador, de cada iluminista que fez parte desse movimento. Bom, é isso, bons estudos e até a próxima aula.